Ok, gente, voltamos, então vamos continuar pontuando aí, né, o que envolve esse trabalho intencional da escola, que a escola exerce, né, o que tem dentro desse trabalho intencional da escola. Um outro ponto é o seguinte: a escola precisa, ela assume e valoriza a cultura da própria comunidade. Ok? Então, assumir e valorizar a cultura da própria comunidade faz parte de um processo de construção da cidadania. A escola passa a ser uma instituição muito importante, então, para reforçar a identidade da comunidade e ajudá-la a superar suas dificuldades, né? A combater as práticas desiguais, a lutar nesse cenário de relações de poder mesmo, ok? Outro ponto, que é óbvio, né? Garantir o acesso ao saber. Garantir o acesso ao saber, tá? Então, aqui eu quero fazer mais um comentário para vocês. Garantir o acesso ao saber. A escola sempre esteve preocupada com isso, tá? A gente não pode dizer que a escola não esteve preocupada ao longo da... Apesar de nós falarmos de educação tradicional, educação progressista e tal, educação renovada, a escola sempre esteve preocupada com isso, em garantir o saber. No entanto, na educação tradicional, a escola mais tradicional, ela quer o quê? Ela quer simplesmente manter um status quo. A escola é um projeto burguês. A escola nasce por quê? Porque a burguesia compreende que ela precisa, vamos dizer assim, ela precisa construir, formar herdeiros, né? Acho que um jeito talvez mais prático da gente entender isso. Ela precisa formar herdeiros. Então a classe burguesa tem que educar seus filhos para que eles continuem atuando, né, e mantendo as relações de natureza burguesa, as relações liberais no âmbito da sociedade. Então a escola acaba sendo um projeto burguês. No entanto, ao longo dos anos, óbvio, a escola ela vai acompanhando a dinâmica social, as novas correntes filosóficas, psicológicas, inclusive, e ela vai se transformando. E aí o processo que a gente tem, que é o grande desafio, é tornar essa escola burguesa uma escola mais popular, mais democrática, mais de todas. Tá? Isso é na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Então é um desafio. Essa escola mais elitista, como que eu faço para torná-la mais popular, mais democrática, mais para todos? Okay? E aí nós chegamos à ideia, né, ou a visão que foi construída de que eu tenho basicamente dois perfis de escola. Eu tenho uma escola liberal que ensina o aluno para viver na sociedade existente. E eu tenho a escola progressista que oferece saberes para o aluno transformar a sociedade vigente, porque essa sociedade é opressora, ela é elitista, ela reproduz desigualdades e injustiças, tá? Então aqui, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Então a escola liberal, qual é a função da escola liberal, da escola tradicional, da escola tecnicista, da escola renovada? Porque se você se lembrar das tendências, lembra? Nós vamos ter dentro da corrente liberal esses três tipos de escola. Daí tem a renovada diretiva e não diretiva, não vou falar disso. Mas a gente tem a escola tradicional, a escola tecnicista e a escola renovada. Tá? Então a escola liberal forma o sujeito para se adaptar
à sociedade. Então, ele tem que se adaptar à sociedade. Ele tem que ter uma formação que o prepare para viver em sociedade. A escola tem essa função, preparar o sujeito para viver em sociedade. É a ideia, por exemplo, muito difundida por Émile Durkheim, sociólogo francês lá do século XIX e começo do século XX. Émile Durkheim vai colocar que a função primordial da escola é preparar o sujeito para viver em sociedade. No entanto, a partir das ideias marxistas, e aí a gente teria que ter acesso, estudar melhor o pensamento revolucionário, eu não vou entrar nesses detalhes, mas já começa em Rousseau, talvez até antes, mas basicamente em Rousseau, a gente já tem o quê? Rousseau contestando a forma como o burguês educa seus filhos, como a elite educa seus filhos, né? E, dentre outras coisas, criticando a propriedade privada e tudo mais, e depois vai nascendo aos poucos o pensamento marxista, o pensamento de esquerda, e esse pensamento ele vai ganhar novas interpretações, reforços, com Gramsci, por exemplo, que vai estudar muito o papel da escola na sociedade, vai combater a ideia da hegemonia, da tentativa de uma classe se sobrepor à outra, vai defender a ideia da emancipação. No Brasil, Paulo Freire vai ser um dos grandes representantes dessas ideias no âmbito da educação, etc. Então, o que acontece? Surge aqui a escola, né, progressista. Tá? A escola progressista é a escola que já é influenciada por teorias educacionais de esquerda. Teorias revolucionárias, marxistas, tá? E que denunciam a sociedade capitalista. Denunciam a sociedade capitalista, tá? Aí, o que acontece, para vocês me entenderem? Logo, o papel da escola é oferecer uma educação transformadora. É transformar a realidade. Porque a realidade não é boa, a realidade é opressora, a realidade é desigual, é injusta. Então eu tenho que oferecer uma educação para o sujeito para ele ter condições de lutar contra essas bases que reproduzem desigualdade. Tá? Então a educação ela tem que levar à transformação da sociedade e do sujeito. Transformar a sociedade e emancipar o sujeito. Emancipar o sujeito. Ok? Aqui nós temos, no Brasil, por exemplo, esse pensamento, nós temos a escola libertadora, que é de Paulo Freire. A gente tem a escola crítico, que vem da teoria crítico-social dos conteúdos, do Libânio. E a gente tem a histórico-crítica do Saviani, ok? Tá aí, essas três que vão, então, rever a função da escola. A gente tem que rever a função da escola por uma outra função da escola. A escola que vai lutar, então, para transformar a realidade, para emancipar o sujeito. Bom, gente, eu vou apagar aqui pelo seguinte. O Paulo Freire, eu não vou aqui ficar combatendo as ideias do Paulo Freire, até porque ele é o patrono da educação no Brasil e óbvio que isso não aconteceu à toa, justamente pela influência e pela importância do Paulo Freire para a educação no Brasil, por tudo que ele fez pela educação. Mas vejam que
a teoria crítico-social dos conteúdos e a histórico-crítica, ela supera a libertadora de Paulo Freire, porque Paulo Freire valoriza mais o trabalho, a educação popular, e essa educação popular ela não é uma educação muito formal, ela se afasta um pouco da educação formal. Tanto que os conteúdos não são pré-estabelecidos num currículo, os conteúdos eles são gerados a partir de diálogos, de discussões, de debates entre professores e alunos, os temas geradores, né? E eles são discutidos, trabalhados, e há um processo de conscientização do sujeito, principalmente uma conscientização da realidade próxima dele, né? Então esses diálogos, esses temas, eles levam à compreensão da realidade próxima do sujeito. Mas para Libânio, da corrente crítico-social dos conteúdos, e para Saviani, isso não basta. É importante o sujeito ter acesso ao saber sistematizado. Tá? Então essas duas correntes vão valorizar o saber sistematizado, que é o quê? Ele é o saber contextualizado, né, que dialoga com a realidade? É. Só que ele leva a visão não fragmentada da realidade. Ele ajuda o aluno a construir uma visão adequada, uma visão não fragmentada da realidade. Tá? Então esse saber, o ponto de partida desse saber é a apropriação da cultura e dos conteúdos, dos conhecimentos que foram historicamente produzidos pelo ser humano que estão diante de nós. Física, ciências, matemáticas, etc. Tá? Então, o saber sistematizado, ele está relacionado aos conhecimentos produzidos historicamente pelo homem. Então, a escola só vai ajudar o aluno realmente a se emancipar e a transformar a sociedade se ela der condições para que essa pessoa adquira conhecimento e possa, então, trabalhar, possa lutar por seus direitos, possa realizar suas atividades, possa compreender o sistema social. Se ele não aprender bem a língua portuguesa, a matemática, a geografia, se ele não tiver esses conhecimentos, ele não vai ter chance. Por quê? Porque a sociedade que nós vivemos é cada vez mais informacional. Quem domina esses conteúdos acaba tendo um domínio maior, uma participação mais privilegiada na sociedade. Então eu tenho que levar todas as pessoas ao conhecimento, para que elas todas tenham oportunidade de lutar, né, por seus direitos, por melhores condições de vida. Caso contrário, não dá. Então, as duas correntes, elas vão partir da escola libertadora das ideias do Paulo Freire, mas vão superar nesse sentido, tudo bem? Sem o saber sistematizado, não tem como emancipar o sujeito e não tem como fazer com que essa pessoa possa transformar a sociedade, tornando-a mais democrática, valorizando mais, por exemplo, a cultura popular. Bom, o que mais, Vinícius? Então a gente tem ainda o seguinte, o Saviani, numa frase dele, para ficar aqui uma citação, que é citada em muitas obras, ele tem uma frasezinha curtinha que diz assim: o papel da escola é a socialização do saber sistematizado. Vamos por aqui assim, ó, sistematizado. Tá? Então, o que é o saber sistematizado? É aquele elaborado, que foi pensado, que tem base científica. Não é o espontâneo. Não é o espontâneo. Beleza? Então, sem esse saber, gente, é impossível incluir o sujeito na sociedade, é impossível emancipar o sujeito, tá?
Esse saber sistematizado ainda para a gente colocar é aquele não fragmentado, tá? Não fragmentado. Ele contribui para que a pessoa tenha uma visão compreensiva da realidade, da vida, do mundo do trabalho, tá? Então é não fragmentado. Uma coisa importante que se discute muito é o seguinte: nós precisamos valorizar a cultura, a educação popular, sim. Então, a escola, ela passa cada vez mais por um processo de democratização. Só que assim, democratização envolve acesso, então é preciso que exista escola, existam vagas, existam escolas para garantir o acesso, universalizar todo mundo na escola, está aí democratização do acesso, mas também permanência. Não adianta ter acesso e o aluno evadir, o aluno reprovar, desistir da escola, né? Permanência, ok? A permanência está relacionada à qualidade do ensino, educação para todos. Então, qualidade do ensino. Ninguém pode ficar de fora, tá? Beleza? Muito se discute o seguinte: se a escola que eu tenho, porque a grande massa populacional vem das classes populares, menos privilegiadas. Então, é essa grande massa que precisa muito da educação, porque não tem no seu dia a dia, não tem na família, naturalmente, e ela precisa, obviamente, ela vive em lugares difíceis, ela tem uma condição, ela precisa transformar a sua realidade. Então, essa grande massa é que realmente, todos precisamos de educação, mas a grande massa precisa muito de educação. E aí vem uma questão que é curricular, que é o seguinte: essa escola, ela tem que focar apenas a cultura popular ou também cultura erudita, ou apenas a cultura erudita, que é vista por muitos como uma cultura boa, europeizada, né, uma base cultural refinada. Afinal, como que funciona isso? Cuidado. As obras recentes, elas dizem assim: eu não posso, a escola popular, ela tem que ser popular. Tanto que nós vimos que um dos papéis da escola é assumir e valorizar a cultura da própria comunidade, até para construir cidadania, para gerar identidade, não é? Só que sem essa cultura, de acordo com as ideias, por exemplo, de Libânio, de Saviani, sem a cultura erudita, fica difícil também a pessoa compreender muitas coisas na sociedade que nós vivemos, que em parte é elitista. Então eu tenho que valorizar a cultura popular, eu tenho que trabalhar com a cultura popular, eu tenho que reforçar a cultura popular na escola, mas dentro do currículo eu também tenho que oferecer a cultura erudita. Por quê? Porque eu não posso privar o meu aluno desse conhecimento. Esse conhecimento também é importante, também vai fazer diferença na formação dele. Ok? Então, a escola democrática popular também ensina cultura que vem da elite, também ensina conteúdos que vêm da elite, mas sempre de forma problematizadora, nunca de forma neutra ou refém, passiva, refém da informação, sempre problematizando, sempre gerando uma consciência em torno daquilo que se propõe ensinar, tá? Vamos lá. O que mais que a gente tem que analisar aqui, Vinícius? Então, aqui eu quero colocar para vocês uma frase do Libânio. Acho que eu vou colocar em verdinho agora. Que também é uma dessas frases que resume bem o que esses pontos que nós estamos analisando, né? E o Libânio diz assim: para que a escola, a função da escola é ensinar com qualidade, né? É oferecer uma visão ampliada de mundo para o sujeito. Mas esse ensino, ele serve para quê? Para que eu preciso desse ensino? Tá? Então, o ensino contribui, né, o ensino de qualidade, ou deve contribuir, mas ele contribui para
o desenvolvimento das capacidades e qualidades do sujeito, da pessoa, ok? Para o exercício autônomo, para o exercício consciente e crítico da cidadania. Beleza? Então, tá aqui, ó. O ensino ele tem que levar o sujeito a uma formação para que ele exerça, né, para que ele possa exercer a cidadania de forma autônoma, de forma consciente e de forma crítica. Beleza? Vou dar mais uma pausa nessa aula, gente. E na sequência, na próxima, terceira e última parte, aí a gente vai analisar mais a relação da escola com a nova realidade social. A gente vai falar um pouco das transformações sociais que têm acontecido. Então isso vai ser o nosso último ponto a ser analisado. Até